segunda-feira, 10/10/2016, convoco a você agora para a gente dar continuidade ao estudo da Lei 11.091 de 2005, beleza? Então, a gente parou na última aula, no parágrafo 3º do artigo 15, e agora a gente vai para o parágrafo 4º desse artigo, tá? E a gente está tratando ainda do enquadramento, beleza? Beleza, então vamos lá, lemos, eu leio, tu lê, ele lê, nós vê, todo mundo lê, e depois a gente vai para o quadro virtual da gente. Então vamos lá, parágrafo 4º. O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente às certificações que possua será feito conforme regulamento específico, observado o disposto no artigo 26, inciso 3 e no anexo 3 desta lei, bem como a adequação das certificações ao plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira dos cargos técnico-administrativos em educação previsto no artigo 24 desta lei. É um parágrafo longo, faz referência ao artigo 26, faz referência ao anexo 3 e além disso faz referência ao artigo 24. Só que o que tem aí mesmo na essência não é tão complexo quanto parece, tá? Deixa eu colocar aqui parágrafo 4º. Como é que eu coloco parágrafo 4º? Você vai entender aí que é parágrafo 4º. Eu não copiei o símbolo do parágrafo, mas são dois Szinhos. Deixa eu ver se tem aqui algum símbolo no teclado. Não tem. Não tem, então vai ficar assim. Então o que é que está dizendo pra gente, né? Esse parágrafo 4º? Ele está dizendo o seguinte. Para enquadrar o servidor no nível de capacitação correspondente às certificações que ele tenha, a lei vai dizer pra gente que será feito conforme regulamento específico. Só isso tudo? Só isso tudo. Tá? Então vamos lá. Para enquadrar o servidor no nível de capacitação correspondente, aí a lei vai dizer pra gente as certificações que ele tenha, tá? As certificações que ele tenha será feito conforme regulamento. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver como é que eu coloco aquele negocinho assim, isso. Será feito conforme ou em conformidade, de acordo, né? Conforme, aí eu vou colocar cá embaixo, destacadinho, porque isso aqui é a parte principal desse parágrafo 4º aí, é a forma, né, como isso vai acontecer. Será feito conforme regulamento específico. Regulamento específico, tá? Essa é a palavra-chave principal. Porque aqui o outro cá de cima você sabe, né? Para enquadrar o servidor no nível de capacitação correspondente às certificações que ele tenha, será feito, e aí a lei vai lá e coloca conforme, de acordo com lei específica, de acordo com decreto, de acordo com alguma coisa do tipo, quando na verdade é regulamento específico, tá? E vocês sabem, né, que o enquadramento do servidor no nível de capacitação, quando ele diz aqui correspondente às certificações que ele tenha, é em relação àquela velha tabela que a gente já olhou, que vai dizer pra gente que para mudar de nível vai ser necessário fazer cursos com tantas horas, para mudar para o segundo, do segundo para o terceiro, de curso com tantas horas, 60 por exemplo, e assim sucessivamente. Então, esse parágrafo 4º está dizendo para a gente que para enquadrar o servidor no nível de capacitação correspondente às certificações, ou seja, os certificados que ele apresenta, os cursos que ele fez, tá? Será feito conforme regulamento específico. E aí ele vai dizer para a gente que o próprio regulamento específico deverá observar, né, o inciso 3º do artigo 26, tá? Não pode ir de encontro à disposição desse inciso, tá? Lembra lá que é grande, no final ele faz referência lá ao artigo 26, e, né, inciso 3º, depois o anexo 3. O anexo 3, a gente sabe qual é o anexo 3. O anexo 3 diz respeito àquela tabela lá, né, com os níveis de classificação A, B, C, D e E, e depois dentro desse nível de classificação vai ter os níveis de capacitação, né? Aí esse nível de capacitação vai ter 1, 2, 3 e 4. Quando ele inicia já no primeiro.
E aí depois para ele mudar para o segundo tem que esperar um interstício mínimo lá de 18 meses para poder ele mudar para o segundo, para poder pedir aproveitamento dos cursos que ele já fez para mudar para o segundo, tá? Esse anexo 3 diz respeito a isso. E esse inciso terceiro do artigo 26, a lei está dizendo para a gente que quando for fazer esse enquadramento, né, de acordo com as certificações, não pode ir de encontro às disposições desse inciso. Tá? E vocês sabem o que é ir de encontro? Porque a gente, no português a gente vai ter o ir ao encontro e ir de encontro. Ir ao encontro, tá? É uma coisa harmoniosa. É você ir ao encontro, é você ir e se abraçar com essa pessoa. Né? Vamos supor, vamos colocar uma pessoa aqui. É você ir ao encontro, se abraçar com ela e caminhar junto. De encontro é contradição, é oposição. Você ir de encontro é você bater de frente. Bate e volta, igual um imã com aqueles lados opostos. Bateu e voltou. Isso é de encontro e não pode ir de encontro. Tá? O que está disposto lá no artigo 24. 24 não, 26, desculpa. Tá? Não é nada demais. Essas referências todas aí a gente não precisa ficar muito atento. O principal que a gente precisa ficar atento é isso aqui, ó, tá? Para enquadrar o servidor do nível de capacitação correspondente às certificações que ele tenha, será feito conforme regulamento específico. A banca lá, na hora que for elaborar a questão, ela pode colocar, né, será feito conforme lei específica e tudo mais. Então essa é a parte principal aqui que a gente chama atenção, regulamento específico, tá bom? Pode retornar para cá de novo? Pode. Tela cheia novamente. Prosseguindo, a gente vai ter o parágrafo 5º, que vai ter o seguinte: os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira no prazo de 90 dias da publicação, né, da data de publicação desta lei. Apareceu ali um termo redistribuído. Redistribuído remete à forma de deslocamento que é tratado lá na Lei 8.112. Você sabe. Se não sabe, vai saber daqui a pouco, porque a gente vai ver, tá? Os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira no prazo de 90 dias da data de publicação desta lei. O que isso significa dizer? Né? A Lei 8.112 vai trazer duas formas de movimentação dentro do serviço público, né? Na verdade, de movimentação de deslocamento dentro do serviço público. Vai ter a redistribuição e a outra lá é a remoção. Né? A remoção, acho que é um negócio desse. Sim, mas isso não importa. O que importa é o redistribuído aqui. Redistribuído é uma forma de deslocamento. E é uma forma de deslocamento de uma instituição para outra. Tá? Não é dentro da mesma instituição. Tá? A Lei 8.112 vai dizer para a gente que redistribuir é você deslocar o servidor de uma instituição para outra. A gente pode até ir à Lei 8.112, só para você não ficar com dúvida aí, né? E eu também não ficar com a consciência pesada. Deixa eu ver se eu abro aqui a internet, que eu tô com a internet aqui, é rapidinho. Lei 8.112 de 90. Não tarda não. Cliquei e eu dei Enter. Dei. Tá pesquisando, girando. Não tava digitando não, animal. Lei 8.112. Aí, abriu rapidinho. Somente para a gente contextualizar, para a gente entender o que é que aquele parágrafo ali vai dizer para a gente, tá? Redistribuição. Ali, já apareceu. Redistribuição, da remoção e redistribuição. Aqui, ó. A gente já vai revisar logo o que é a remoção. Vocês sabem, ó, remoção e redistribuição são formas de deslocamento dentro do Serviço Público Federal. E isso é o que a Lei 8.112 vai dizer para a gente. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, tá? No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então a remoção é um deslocamento, a pedido do servidor, ou pode ser também no interesse da administração, só que vai ser dentro do mesmo quadro. Ou seja, dentro da mesma instituição, porém pode haver mudança de sede ou não. E o que seria haver mudança de sede? Por exemplo, o Instituto Federal de Educação. Tem um campus principal, eu vou dar o exemplo aqui da Bahia. Tem um campus principal em Salvador. Tá? A sede está em Salvador. Mas espalhado aqui pelo interior, tem diversos outros campi. Tá?
E aí o que acontece? Ele pode pedir, quando ele pedir para sair de um lugar para ir para o outro, dentro da mesma instituição, chama-se remoção. Tá? Ser removido é de um lugar para o outro dentro da mesma instituição. A redistribuição, não. A redistribuição, por exemplo, é uma pessoa que passou para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, por exemplo, que aqui tem uma Universidade Federal, e quer ir para um Instituto Federal de Educação em outro ponto, né, dentro do estado. Tá? Ele pede uma redistribuição. Tá? Então, cadê a redistribuição? Está cortadinho aqui. Ó. É o deslocamento de cargo de provimento efetivo. Tá vendo? É o deslocamento do cargo. Tá? Ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal geral, tá? De quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Veja que tem que ser do mesmo poder. Quando eu falei Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é federal. O Instituto também é federal de educação. A vaga que estaria lá na universidade, se o cara pede a redistribuição, ele vai ser redistribuído para outra instituição federal. Tá? Então vamos voltar para cá agora, que agora já ficou mais fácil da gente entender, né? Então, os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira no prazo de 90 dias. Então, vamos para cá. Vamos analisar isso aqui. Você já copiou isso aqui, que eu tenho certeza. Você é um menino bom, um menino ágil, um menino rápido, uma menina também, que eu sei que você está aí, tá? Então, vamos lá. A redistribuição é o deslocamento do cargo, né, de uma instituição para outra, contando que seja do mesmo poder federal. Isso é o que a Lei 8.112 está dizendo, é uma forma de deslocamento. Tá? Aí o que acontece? Quando esse servidor, né, ele for deslocado de uma instituição para o Instituto Federal, se enquadrou aí nesse plano de carreira, a lei está dizendo para a gente que ele tem, que a instituição vai ter um prazo de 90 dias, tá, para enquadrar esse sujeito dentro do plano de carreira, para ter o enquadramento dele. Então o principal para a gente aqui é o prazo. Tá? Então vamos ver como é que a gente coloca aqui. Tá? O servidor que for distribuído, né? O servidor, distribuído ou redistribuído? Servidor que for, for redistribuído, vou botar aqui a instituição federal de ensino, vírgula, né? Terá um prazo máximo, vou botar prazo máximo não, um prazo de 90 dias para se enquadrar, tá? No plano de carreira, para se enquadrar no plano de carreira, tá certo? Deixa eu puxar isso aqui pro lado de cá. O servidor que foi redistribuído à instituição federal de ensino, ou seja, o servidor que foi deslocado, né, de uma instituição federal, tá, para o Instituto Federal, para a Instituição Federal de Educação, tá, ele terá um prazo máximo de 90 dias para se enquadrar aqui no nosso plano de carreira, tá? Será enquadrado aqui em prazo máximo de 90 dias. E aqui, a partir aí, fala aqui da data de publicação desta lei. Possivelmente, isso aqui está mais voltado para aquele sujeito, né, que quando foi deslocado para cá, né, quando foi redistribuído para cá, eu não tinha esse plano de carreira ainda. Então a lei já deu um prazo aqui, um prazo máximo que ele tinha para poder ser enquadrado dentro desse plano de carreira, para todo mundo ficar, né, falando a mesma língua. Beleza? Beleza. Volta para cá de novo, que tem mais coisa. O próximo slide é a respeito do artigo 16, né? Respira, que a gente vai agora para o artigo 16. O artigo 16 vai dizer para a gente o enquadramento dos cargos referidos no artigo 1º desta lei dar-se-á mediante opção irretratável do respectivo titular a ser formalizada no prazo de 60 dias a contar do início da vigência desta lei, na forma do termo de opção constante no anexo 6 desta lei. Blá, 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 blá. Tá? Então, assim, ele fez referência aí inicialmente ao artigo 1º, né? E o que é que diz o artigo 1º dessa lei? Eu já trouxe aqui de novo porque isso é bom que a gente vai revisar, a gente não vai esquecendo o que a gente estudou, tá? O artigo 1º ele diz pra gente que fica estruturado o plano de carreira dos cargos técnico-administrativo em educação. Então, o artigo 1º está falando dos cargos técnico-administrativo em educação. E eu vou logo adiantando de novo, relembrando, né? Recordando aqui, né? Esse cargo técnico-administrativo em educação, ele é composto pelos cargos efetivos de técnico-administrativo
e de técnico marítimo. Isso cai, porque é confuso. O cara vai dizer, o cara nunca vai imaginar, né, na sua consciência, na sua sã consciência, que o cargo técnico administrativo em educação vai ser composto por técnico administrativo e de técnico marítimo. Ele pode até supor que pode ser composto por técnico administrativo. Agora, técnico marítimo, ou você leu aqui na lei, meu amigo, ou você não vai marcar isso como certo na sua prova. Mas está certo, né? O técnico marítimo. Então vamos lá. O que é o artigo 16 está dizendo para a gente? Deixa eu voltar para cá de novo. Eu vou apagar isso aqui, tá? E vou dar continuidade à nossa pequena análise, né? A nossa análise aqui detalhada. Agora eu vou tirar artigo 15, agora já deixou de ser artigo 15, agora é 16, tá? O artigo 16, ele insere uma informação importante, né, ao plano de carreira, né? Isso aí, na verdade, é uma atualização que foi trazida pela Lei 11.784, tá, de 2008. Beleza. O que é que diz nesse artigo 16? Ele vai falar do enquadramento. Enquadramento. Continua falando do enquadramento, tá? Só que não é um enquadramento simples, tá? Esse enquadramento é complexo. É um enquadramento complexo. Então vamos lá. O enquadramento, né? O enquadramento dos servidores técnico-administrativos em educação, tá? Lembra do que se referia ao artigo 1º, que se refere aos servidores técnicos ADM em educação, que é lá subdividido, né, em técnico administrativo e técnico marítimo, tá? Acontece, tá? Mediante, né, vai acontecer mediante essa coisa estranha aqui, ó. Essa coisa, eu vou botar aqui, essa coisa estranha aqui. Eu vou te dizer qual é a coisa estranha agora. 2 pontos. Qual é a coisa estranha? Opção irretratável. Opção irretratável, né? Irretratável. Eu vou deixar o espaço aqui na frente. Opa, ficou errado aqui. Irretratável. Eu vou deixar um espaço aqui na frente para a gente dizer o que é essa opção irretratável. Eu vou descer. Tá? Depois eu falo o que é opção irretratável, tá? Do servidor, tá? Do servidor, beleza? Cadê? Essa opção, tá? Tem um prazo do servidor, beleza? Essa opção tem um prazo, tá? Para ser formalizada. Tá? A lei vai dizer pra gente que essa opção, né? Do servidor, essa opção tem um prazo legal para ser, né, formalizada. Qual é o prazo? Eu vou colocar aqui destacado, né? O prazo vai ser, eu vou tirar o mais, mas senão você vai se confundir. Vou botar igual aqui. 60 dias. Esse é o prazo que a lei está dizendo pra gente que o servidor tem, né, para fazer essa opção irretratável. E que opção irretratável é essa? Eu fui procurar porque eu não sabia o que desgrama era a opção irretratável. Não sabia. A opção a gente sabe o que é, mas irretratável não sabia, tá? Significa o seguinte, que não é suscetível de retratação. Não disse nada com nada, não foi? Não clareou nada, não escureceu nada. Então, vamos diminuir mais aqui, né? Vamos afunilar mais. É algo, uma opção irretratável é algo que não é possível ser anulada, não é possível ser revogada, não é possível ser alterada por ato posterior. Então, a opção irretratável é uma opção que vai ser permanente. Você optou, já foi, não vai poder mudar mais. Mas nesse caso aqui pode, porque está falando do enquadramento. Tá? Quando o servidor fizer a opção lá, irretratável, né? Quando ele fizer essa opção pelo enquadramento, que tem um prazo máximo de 60 dias aqui, tem um prazo de 60 dias, um prazo legal de 60 dias, né? Esse enquadramento não vai poder ser desfeito mais. Fez o enquadramento, o servidor fez a opção dele e já foi. Fechou com chave de ouro, morre aí, não mexe mais não. Isso é ser irretratável, é algo que não é possível ser consertado, né? Modificado posteriormente. Tranquilinho? Volta para cá de novo. Volta que cá tem mais coisa. E não para não. A gente vai ter um parágrafo único que vai continuar falando sobre essa questão dessa opção estranha aí, a irretratável. O parágrafo único vai dizer o seguinte: o servidor que não formalizar a opção, tá, pelo enquadramento,
ele vai compor o quadro em extinção, submetido à lei número 7.596 de 10 de abril de 1987, cujo cargo será transformado em cargo equivalente do plano de carreira quando vagar. Continua esse parágrafo único, continua falando, né, dessa questão aqui da opção, tá? E o que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte: se por acaso, né, o servidor aqui ele vai ter esse prazo, tá, para fazer essa opção, beleza? Mas vamos supor que o servidor não fez, né? O servidor não quis fazer, disse não quero me enquadrar nesse plano não. Tudo bem, tudo bem. O parágrafo único vai dizer para a gente, né, que o servidor que não fizer, ele vai, o cargo dele vai ficar dentro, né, daquele... peraí, deixa eu apagar isso daqui. O servidor que não fizer essa opção, né, desse artigo já entra prevendo uma penalidade, né? Esse parágrafo único, ele entra prevendo uma penalidade para o servidor que não se enquadrar, não fizer essa opção irretratável aqui, tá? E qual seria a penalidade, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, ó: o servidor que não formalizar a opção pelo tal enquadramento, o servidor que não fizer, né, que não fizer a tal da opção, ficou pequenininho aqui, viu? Pequeno não, viu? Pequeno, o aluno de lá não vai ver não. Pera aí que eu vou aumentar aqui. Deixa eu botar aqui, 32 é o tamanho padrão da gente. Pronto. O servidor que não fizer a opção doida lá, irretratável, tá? Que não fizer a formalização, tá? Que não fizer a formalização da opção, tá? Irretratável, tá? Do tal enquadramento, tá? O cargo dele vai fazer parte, tá? Vou botar aqui: o cargo dele vai fazer parte do, né, fazer parte do quadro de cargos em extinção, tá? Em extinção, né? Previsto lá naquela lei que a gente viu, que isso não vai interessar muito. E quando ele sair, ou seja, quando seu cargo vagar, esse cargo será transformado em cargo equivalente ao do plano de carreira, né? Desse plano de carreira da gente aqui. Então, o artigo 16 diz que o servidor tem um prazo lá de 60 dias para fazer a opção irretratável pelo enquadramento. Por acaso, o parágrafo único já vai dizer, se por acaso ele não fizer essa opção, tudo bem, mas tem uma penalidade, e não é uma penalidade para o servidor, mas para o cargo. Esse cargo dele vai ser colocado lá, né, de acordo com aquela lei, em cargo em extinção. A partir do momento que esse cargo vagar, automaticamente esse cargo vai ser enquadrado agora ao plano de carreira. O próximo que entrar para assumir o cargo que está vago vai estar já automaticamente enquadrado ao plano de carreira aqui. Porque a ideia é falar somente uma língua, é falar uma língua que todos entendam e não ficar dentro de um mesmo plano de carreira, dentro de uma mesma instituição de federal de ensino, pessoas, né, vinculadas a um plano de carreira e pessoas não vinculadas a esse plano de carreira. O plano de carreira é único, é das instituições federais de ensino. Aqueles que não se enquadrarem, o cargo vai ser considerado como extinto e vai realocar esse cargo, né, de novo, cada plano de carreira, e vai adequar ao plano de carreira, de acordo com o nível lá de classificação. Se ele era nível superior, vai entrar para cá para o plano de carreira como nível superior. Só isso tudo, professor? Só isso tudo. Prossegue, então? Prossegue. Prosseguindo, a gente vai ter o artigo 17. Né? O que é que diz o artigo 17? Os cargos vagos, tá, dos grupos técnico-administrativo e técnico-marítimo do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987, ficam transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Lembra que eu te falei agora há pouco que se o servidor não optasse pela opção irretratável, o cargo dele ia ser colocado dentro dessa lei aqui? Isso aqui, na verdade, não vai se aplicar para a gente agora. Isso aqui foi para quando publicou esse plano de carreira. Já existia uma lei prevendo um possível plano de carreira para as pessoas que estavam na Instituição Federal de Ensino. A partir do momento que publicou essa, que é nova, é de 2005 essa lei, com as outras atualizações que surgiram, né, ela vai dizer para a gente que os cargos que estavam lá, né, que estavam lá previstos, né, na Lei 7.596, vai ser todos eles transformados em cargos equivalentes ao do plano de carreira. E o que são os cargos equivalentes?
tá? Os cargos equivalentes nada mais é do que, por exemplo, se era um cargo de nível superior lá, tá? Se era um cargo de nível superior. Agora, no plano de carreira, a gente sabe que um cargo de nível superior é aquele cargo classificado no nível E, nível de classificação E. Se era nível fundamental lá, aqui é classificado em nível C, tá? Se é nível médio lá, aqui vai ser classificado como nível D. Então, vai haver um enquadramento, né, em cargos equivalentes ao desse plano de carreira. Só isso tudo? Só. Quer escrever alguma coisa? Quer sim. Nós queremos. Português da desgrama, né? Nós quer. Né? Então vamos lá, o artigo 17, ele trata do seguinte, né? Ele vai dizer que vai transformar automaticamente, né? Transformar, né, os cargos. Deixa eu apagar aqui, ficou os cargos, tá? Vagos dos grupos, de dois grupos aqui, ó, técnico, administrativo. Opa, eu estou abreviando ali, mas aqui abreviar não significa dizer que vai atropelar as grafias das palavras, não, tá? Tem acento? Tem acento, tem que botar o acento. Né? Então, transformar os cargos vagos dos grupos técnico administrativo e técnico marítimo, né? Marítimo, tá? Da lei 7.000, né? De que trata a lei 7.596, tá? Daquele ano lá estranho. Peraí que tem acento de novo aqui, Juju. Vamos acento. Não, o português aí do outro lado vai te dar uma porratada no pescoço. Então, transformar esses cargos aí vagos, né, dos grupos técnico-administrativo e técnico-marítimo, em cargos equivalentes ao desse plano de carreira, tá? Em cargos equivalentes ao do nosso plano. Eu vou botar aqui do nosso plano de carreira. Desse plano de carreira, rapaz, do nosso. Em breve, amém. Tá? Amém. Só isso tudo? Só isso tudo, né? Só isso mesmo, nada mais. Só tudo isso. Né? Paradoxal, né? Parece ser paradoxal, mas só tudo isso. Beleza, então, volta pra cá que tem mais coisa. Eu acho que já deve estar acabando, tá? Quer dizer, acabando essa parte da aula, porque ainda tem mais. A gente vai ter agora o parágrafo único, né, desse artigo. O que é que diz o parágrafo único? Os cargos vagos de nível superior, intermediário e auxiliar, não organizados em carreira, veja, não organizados em carreira, redistribuído para as instituições federais de ensino até a data de publicação desta lei, serão transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei, o nosso plano de carreira. Então, vamos analisar o que é que esse parágrafo único está dizendo. Ele é claro, ele é objetivo, ele não enrola, tá? Ele vai direto ao ponto, ao assunto, tá? Ele vai dizer pra gente os cargos de nível, aí aqui embaixo tem superior, ponto e vírgula, nível intermediário, tá? E auxiliar. Veja que a classificação como era dos cargos antes do nosso plano de carreira aqui, tinha lá os níveis os cargos de níveis superior, nível intermediário e nível auxiliar. Se a gente for traduzir isso daqui, nada mais é do que nível superior, nível E, nível intermediário, nível médio, né? O técnico, nível D, e o auxiliar aqui seria o nível C, né? O nível fundamental. Então, esses níveis aí, esses cargos, né, vagos desses níveis de educação aí, agora tem um detalhe, não organizados em carreira, veja, não vou chamar atenção para isso. Não vai ser todos os cargos, tá? Só são os que não estão organizados em carreira, tá? Não organizados em carreira. Olha que palavra-chave tá aqui, rapaz. Tá? Redistribuído, tá? Olha aquele princípio de novo, redistribuídos, tá? Para as instituições federais de ensino, para as
instituições federais de ensino, eu vou abreviar para que ser mais rápido, tá? Serão transformados nos cargos equivalentes ao do nosso plano de carreira, tá? Eles serão. Agora tem um detalhe, esses cargos aqui não organizados em carreira, cuidado, cuidado, a banca pode dizer lá organizados, os cargos não colocar nem o organizado e nem que está dizendo que não está organizado, somente será transformado em cargos equivalentes ao do nosso plano de carreira, os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar não organizados em carreira. Somente esses aí, tá? Cuidado, cuidadinho, cuidadinho, cuidadinho. Tá? Para não estudar e não saber o que estudou e na hora da prova errar. E dizer, porra, se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, teria dado certo. Né? Serão transformados em, né? Ou nos, aqui está nos cargos equivalentes, tá? Vou botar aqui profetizando a coisa, para, né? Palavra tem poder, né? Equivalente do nosso, vou botar aqui do nosso, opa, já tem nosso, duas vezes, plano de carreira. Beleza? Beleza. Meus amigos, é o seguinte, por hoje a gente vai ficar por aqui, mas na próxima aula tem mais. Eu sei que você cansou, 30 e poucos minutos de aula, dói a bunda na cadeira aí. Eu sei que dói, cansa, é chato, mas a gente tá no caminho certo.